Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Maurício e hoje a gente vai continuar o estudo da estatística. A gente veio de algumas aulas onde a gente falou da média geométrica e da média aritmética. E hoje eu estou aqui para te apresentar uma terceira média, que é a média harmônica. Mas antes de eu chegar e te definir o que é a média harmônica, vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Cláudio vai de casa para o trabalho com uma velocidade média de 30 km por hora. Já na volta, devido ao trânsito, faz o mesmo caminho com velocidade média de 20 km por hora. Qual foi sua velocidade média considerando ida e volta? Olha só, um erro muito comum que a nossa intuição faz com que a gente cometa é fazer a média aritmética dessas duas velocidades. Tá? A média aritmética, a gente já sabe fazer. Basta a gente fazer a soma de 30 com 20 e dividir por 2. Nesse caso, a gente chegaria a 25 km por hora. Mas eu já te alerto que esse valor não está legal, tá? Talvez isso soe um pouco estranho para algumas pessoas, mas vamos fazer com bastante calma esse problema para ver o que pode acontecer. Vamos colocar aqui o nosso caminho. Digamos que o caminho que o Cláudio vai percorrer tenha certa distância D. Tá legal? Vamos pensar o que acontece na ida e o que acontece na volta. Digamos que na ida ele leve um tempo T1 e na volta ele leve um tempo T2. Como que eu calcularia esses dois tempos que ele leva? Bom, lembrando que a velocidade, no caso a velocidade média, é uma razão entre espaço percorrido e tempo, no caso o tempo vai ser a razão entre o espaço percorrido e a velocidade média. Então no caso da ida, o tempo vai ser calculado por D dividido por 30. Que é a velocidade da ida. Já na volta, esse tempo vai ser dado por D dividido por 20. Ok? Bom, e o que seria a velocidade média? Vamos calcular aqui. A velocidade média eu vou chamar de Vm, tá? Vai ser o espaço total percorrido, que nesse caso, D para ir e D para voltar, 2D, dividido pela soma dos dois tempos. D sobre 30 mais D sobre 20. D sobre 30 mais D sobre 20. Tá? Para quem gosta um pouquinho de física, é aquela fórmula ΔS sobre ΔT. Só que o meu ΔT aqui é formado pela soma de dois tempos, tá? Bom, aqui a gente pode dividir numerador e denominador por D, então a gente pode cancelar todas essas letras aqui e a gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar com a velocidade média como 2 dividido por 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Então é só a gente resolver essa continha aqui. Vamos lá. Aqui vai ficar 2 no numerador. Nosso denominador aqui, a gente pode colocar o denominador como um 60. Tá? 1/30 dá 2/60, 1/20 dá 3/60. Então, somando aqui dá 5. Terminando a continha aqui, vai ficar 2 vezes 60 sobre 5, 120 sobre 5, 24 km por hora. Então isso daí desafiando um pouco a nossa intuição, né? Um pouquinho menor do que a gente estimou inicialmente, tá? Se isso continuar estranho para você, suponha alguns valores numéricos. Vamos pegar uma distância que seja fácil de a gente calcular? Por exemplo, 60 km. Vamos supor que, no caso, o Cláudio mora a 60 km do trabalho. Quanto tempo que ele levaria na ida e quanto tempo ele levaria na volta? Bom, na ida, como ele está a 30 km por hora, ele levaria 2 horas. 2 horas para percorrer 60 km. Já na volta, que ele faz
numa velocidade menor, no caso é 20 km por hora, ele vai levar 3 horas para percorrer os mesmos 60 km. Então repara aqui comigo que o total ida mais volta foi 5 horas para percorrer esses 120. E aí como é que eu calculo a velocidade média da ida mais volta? Basta eu fazer 120 dividido por 5. E 120 sobre 5, repara que é a mesma continha que apareceu aqui, ó, 120 sobre 5. Onde a gente encontrou 24 km por hora. Tá legal? Bom, essa média aqui que apareceu pra gente é o que a gente chama de média harmônica. Tá? Esse 2 dividido por 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. A média harmônica de 30 e 20. Vamos para a definição formal para a gente ver como é que esse negócio funciona? Bom, a definição de média harmônica é a seguinte. A média harmônica de n números não nulos, x1, x2, x3 até xn, é dada pelo inverso da média aritmética dos inversos desses n números. Essa fórmula que está escrita aqui. Repara que talvez num primeiro momento seja uma frase um pouco confusa, mas quando eu falo para você, para a gente obter o inverso da média aritmética dos inversos, pensa primeiro o que seria a média aritmética dos inversos. Seria você somar todos os inversos, ou seja, 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre x3, até 1 sobre xn e dividir tudo isso por n. Isso é a média aritmética dos inversos. Agora basta você pegar essa fração e inverter, trocar numerador por denominador. O que você vai encontrar é justamente isso que está escrito aqui. Tá? Repara que o denominador, que era n, virou o numerador n, e para o nosso denominador ficou a soma de todos os inversos. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse que calcular a média harmônica de 2 e 8, eu vou fazer o inverso da média aritmética desses inversos. No caso, o 2, que seria o nosso denominador, vem para cima, que é a quantidade de números, e aqui no nosso denominador eu vou colocar a soma dos inversos. Ok? Quanto que vai dar essa continha aqui? Ó? Essa continha vai dar 2 no numerador, meio mais 1 oitavo, meio são 4 oitavos, mais 1 oitavo dá 5 oitavos. Então vou pegar 2 e vou multiplicar por 8 quintos. Então 16 quintos dá 3,2. Ok? Uma pequena observação que pode ajudar um pouco as nossas resoluções é o caso em que eu tenho justamente 2 termos, tá? Porque a continha fica um pouquinho mais fácil. Repara só, aqui eu estou colocando o caso genérico para 2 termos. Se você continuar fazendo essa continha aqui, o que você vai encontrar? Tá? Aqui somando 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, a gente vai ter aqui x1, x2. No numerador vai ficar x2 mais x1, com 2 no numerador. Você rearranjando esses termos aqui, você vai encontrar uma expressãozinha que facilita bastante a conta. 2 vezes x1 vezes x2 sobre x1 mais x2. Ou seja, 2 vezes o produto dividido pela soma. Repara que aqui na nossa primeira situação, se você fizer 2 vezes 2 vezes 8 e dividir pela soma 2 mais 8, você vai encontrar exatamente o 3,2, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 8, 32. Dividido por 10, justamente o 3,2. Tá legal? Bom, então, estou aqui com mais 2 exemplos. Vamos fazer aqui rapidinho. Média harmônica de 1, 4 e 10. Então a gente vai fazer o inverso da média aritmética dos inversos. Nesse caso, o nosso n é 3, porque são 3 números. E a soma dos inversos aqui, o inverso de 1 é 1 sobre 1. O inverso de 4 é 1 sobre 4. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Bom, encontrando um denominador comum aqui, a gente pode usar, por exemplo, 20, né? Denominador comum, 20. Então eu tenho 20 vinteavos, que é o 1,
tenho 5 vinteavos, que é 1/4, e tenho 2 vinteavos, que é 1/10. Então vai ficar 20 mais 5 mais 2. Então ficou 3 dividido por 27 vinteavos. A gente vai encontrar 60 sobre 27. Vai dar uma dízima periódica, tá? 2,22222. Vamos aqui aproximar para 2,22. Tá bom? E no caso da média harmônica de 6 e 6, vamos fazer aqui usando essa fórmula nova, tá? Para facilitar. Então a média harmônica é 2 vezes o produto dividido pela soma. Tá? 2 vezes 6, 12, vezes 6, 72. Dividido por 12 dá 6. Tá legal, gente? Um comentário que eu vou deixar aqui com vocês, para vocês irem pensando para as próximas aulas, é o seguinte. Você deve lembrar das aulas passadas, a gente fez um exemplo bem parecido com esse, né? A gente calculou a média geométrica e a média harmônica de 6 e 6, né? E você pode até refazer isso agora rapidinho. Você vai perceber que a média geométrica desses dois números, que é a raiz quadrada de 6 vezes 6, vai acabar dando 6 também, e a média aritmética vai acabar coincidindo com 6 da mesma maneira. Tá? Então, no caso de dois números iguais, as três médias também são iguais. No caso do 2 e 8, se você fizer aqui a média geométrica, a raiz quadrada de 2 vezes 8 é a raiz quadrada de 16, que dá 4. Tá? Maior do que a média harmônica. E a média aritmética, 2 mais 8, 10, sobre 2, 5. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa média aritmética está dando maior que a geométrica, a gente já sabe que isso é sempre verdade. Só que nesse nosso exemplo, a média harmônica está dando menor do que a média geométrica. Tá? E você vai reparar, vou deixar para você fazer isso aí em casa, né? Calcula para mim a média aritmética e a média geométrica de 1, 4 e 10. Você vai reparar que para esse segundo exemplo aqui que eu fiz, essa média harmônica também vai ser menor do que a média geométrica, que por sua vez vai ser menor do que a média aritmética. Aí fica a nossa pergunta, será que isso sempre vai ser verdade? Que a média aritmética vai ser maior ou igual à média geométrica? Que vai ser maior ou igual à média harmônica? Fica essa dúvida, né? A boa notícia é que a gente vai ver isso nas aulas futuras, tá bom? Vai pensando nesse tópico aí, nesse tempo, tá bom? Te espero nas próximas aulas. Até lá!